Vamos aproveitar que é um feriado, tradicionalmente, para a gente fazer um react, que é um vídeo um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, para a gente ter uma folga aí, né, de todas essas discussões mais intensas. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bom, vocês sabem que geralmente a gente faz o react aqui nesse canal aos sábados, mas nos últimos sábados a gente teve umas entrevistas legais, então o react acabou ficando um pouquinho esquecido. Considerando que hoje é um feriado, vamos aproveitar, embora em alguns lugares o feriado tenha sido antecipado, né, por causa dessa questão da quarentena, mas vamos aproveitar que é um feriado, tradicionalmente, pra gente fazer um react, que é um vídeo um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve, pra gente ter uma folga aí, né, de todas essas discussões mais intensas. A primeira pergunta é do Diogo. Ele fala assim: boa tarde, tenho uma pergunta sincera. Você é feminista? Sim. Depois o Diogo pergunta assim: você acha que mulheres têm mais dificuldades que homens na sociedade? Sim. Você acha que o feminismo atual representa as mulheres? Pois é, Diogo, aqui a gente tem uma questão que é: as mulheres não são... o grupo das mulheres não é um grupo homogêneo. Você tem mulheres que pensam diferente, assim como você não pode colocar todos os negros com pensamento único, todas as mulheres com pensamento único, todo o grupo LGBTQIA+, com pensamento único. Existem pensamentos diferentes dentro dos grupos. E o feminismo ele é um movimento vivo. Então você tem diversas correntes feministas hoje e elas inclusive têm incompatibilidades entre si. Mas o movimento feminista, no geral, como um todo, na minha visão, representa as mulheres, ainda que existam mulheres que se dizem não representadas pelo movimento feminista. Deu para entender? Aí ele continua: você acha que o feminismo tem ajudado homens e mulheres a se unirem? Então, eu estava pensando nisso e eu olhei um pouco sob a perspectiva da minha experiência pessoal. Eu convivo de forma muito próxima com o meu irmão e com o meu marido, e a nossa convivência com certeza fica mais próxima em virtude do feminismo. E aqui, por que eu digo isso? Porque o meu irmão e o meu marido, por exemplo, são homens que compreendem que, embora nós tenhamos alcançado direitos equivalentes aos dos homens no papel, na prática, esses direitos ainda são, o exercício efetivo desses direitos ainda é distribuído de forma diferente entre homens e mulheres. O meu irmão e o meu marido compreendem, por exemplo, que as mulheres têm que se preocupar com questões que não são preocupações dos homens e que, portanto, essas particularidades devem ser consideradas pelos dois grupos e a gente precisa trabalhar juntos para que a vida seja melhor para todos nós. Então, a gente ter uma existência que faça com que as mulheres não tenham essas preocupações adicionais, a gente ter uma existência que permita que as mulheres desfrutem do exercício de alguns direitos da mesma maneira que os homens, não vai ser melhor só para as mulheres, vai ser melhor para os homens também. E aí eu acho que, sob essa perspectiva, sim, o feminismo ajuda a unir homens e mulheres. É claro que existem grupos e existem pessoas que se sentem mais distanciadas em virtude de algumas pautas, mas aí o que eu consigo dizer é uma percepção pessoal. Achei que essa análise podia servir como resposta para esse vídeo. Agora a Débora. A Débora pergunta assim: vai ter vídeo sobre a OMS? Não sei, pode ter um vídeo sobre a OMS. Talvez a Débora esteja me perguntando em virtude das discussões recentes que tiveram aí a respeito da OMS. Então eu vou fazer duas observações aqui. A primeira delas é que toda vez que a gente vê uma notícia sobre algo que alguém teria falado, é muito importante a gente ir lá consultar o que efetivamente essa pessoa falou, porque senão você pode ficar preso numa interpretação equivocada da fala de uma outra pessoa. Outra coisa muito relevante para as discussões mais recentes é que a gente precisa ter em mente que as decisões são tomadas por pessoas ou órgãos a partir das informações que estão disponíveis em determinado período de tempo. Então não dá para você julgar uma decisão que foi tomada há 2 meses, por exemplo, com base nas informações disponíveis agora. Você precisa considerar aquilo que estava disponível na época em que a decisão foi tomada. Mas, não sei, se de repente essa sugestão de pauta foi para a gente discutir a OMS com
enfim, teorias da conspiração e tal, esse tipo de abordagem não vai ter aqui, porque senão daqui a pouco a gente está discutindo se a Terra é plana. O Ian me perguntou o seguinte, aliás, essa pergunta tem muito. Essa pergunta é uma pergunta que me fazem muito. Você segue o Bozo e os filhos dele no Twitter. Por quê? Porque ele é presidente da República e usa as redes sociais como comunicação oficial. Então, assim, se o Brasil quiser me dar o prazer de não ter que acompanhá-los no Twitter, eu vou ficar agradecida. Mas, por enquanto, ele foi eleito democraticamente e ele usa as redes sociais. Eu comento política, logo eu tenho que ter acesso à informação. Meu Deus, é uma sigla, MR Dinner. Como você explicaria 2020 para alguém de 2012? Dá para explicar 2020? Não, eu vou te falar que eu li essa foi a pergunta mais difícil de responder. Eu li e fiquei pensando. E aí eu acho que eu diria algumas coisas. Primeira coisa, se você tiver essa possibilidade, começa a juntar dinheiro e procura um psicólogo, porque você vai precisar. Segunda dica, para de assistir gente maluca na televisão e programas de televisão, parem de dar palco pra gente maluca. A outra coisa muito relevante tem algumas pessoas dando cursos na internet e você deve ter tido contato com esse tipo de informação e deu risada. Presta atenção porque isso vai ser um problema. Começa a dar uma lida sobre 1918, gripe espanhola, nascimento de uma ideologia fascista. E estrutura melhor aí seus argumentos para poder defender que a Terra não é plana. Eu sei que você pode estar achando estranho em 2012, mas acredita em mim, você vai precisar disso. E acho que o principal de todos os conselhos é: presta atenção antes de sair na rua gritando que você quer mudar tudo que está aí. Estuda melhor as suas pautas e pensa direitinho qual é a mudança que você quer. E presta atenção em quem você tem do seu lado. Porque se a gente sai encampando ideias sem ter muita noção do que a gente está defendendo, pode ser uma estratégia bem ruim. Aliás, isso vale para hoje também, tá, gente? Enfim, conselho para 2012, mas se quiser usar em 2020, pode usar. André me perguntou, como você lida com tantos comentários? Eu tenho gente para me ajudar. Então eu tenho uma equipe muito legal que me ajuda com os comentários não só no YouTube, mas também no Instagram, em todas as minhas redes sociais. E eles me ajudam a selecionar as perguntas bacanas para a gente poder responder, a não deixar que eu entre em contato com comentários de ódio. Ou seja, se você está gastando o seu precioso tempo vindo aqui me xingar, saiba que eu não te leio. A Fernanda me pergunta o seguinte, como você consegue falar sobre esse assunto com tanta calma? Eu já estaria falando 1000 palavrões. Pois é, Fernanda, é que eu falo os palavrões antes. Então eu estudo o assunto, eu entro em contato com o tema e eu fico brava, as coisas me abalam emocionalmente, é natural, eu sou um ser humano e eu sou uma pessoa bem emotiva. Só que para eu fazer uma análise, eu preciso silenciar um pouco essa emoção. Por isso que o bordão do canal é menos emoção e mais razão. Não porque eu não seja uma pessoa que se emociona, mas porque eu deliberadamente dou uma acalmada, respiro algumas vezes para eu tentar racionalmente analisar aquele assunto. Porque geralmente se a gente faz uma análise apaixonada, é ruim. O João perguntou o seguinte, você é skateira ou os shapes na parede de sua sala são enfeite? Pois é, eles são enfeite. Eu já andei de skate, assim, há muitos e muitos e muitos anos. Eu sabia até dar ollie. Bem, não, mal, mas sabia. Hoje em dia, se eu subir em cima de um skate, eu vou cair. O Luiz Otávio pergunta, Gabi, bom dia. Gostaria de saber se suas lives são transmitidas em tempo real. Ficou engraçada a pergunta, no entanto, sempre que vou ver as notificações do YouTube, é reprise de sua live. Muito boa a sua pergunta, Luiz Otávio, é importante eu explicar. Algumas lives, por exemplo, as lives com a Anitta são uma reprodução, porque a Anitta faz as lives pelo Instagram dela. Então o que eu faço é editar, deixar mais rapidinho, tirando algumas falas que não são tão importantes, ou alguns espaços em que a gente está conversando sobre amenidades, e colocar aqui o conteúdo de forma mais enxuta. Agora, outros conteúdos são produzidos para o canal. Então, por exemplo, a entrevista com o Silvio Almeida
Almeida ou o debate que eu fiz com o Thiago Anastácio e o Augusto de Arruda Botelho foram conteúdos produzidos para cá, para o canal do YouTube. Eles foram gravados e a gente disponibilizou depois. Mas, se vocês quiserem, vocês podem me sugerir. Vocês gostariam de uma live? Se gostariam de uma live, gostariam que fosse com quem? Pode deixar as sugestões nos comentários. A Andressa Gomes fez uma pergunta maravilhosa, porque eu falei muitas vezes aqui que a gente tem que tomar cuidado, que para passar um impeachment no Congresso a gente precisa entender que o Bolsonaro está se aproximando do Centrão, a gente fala muito dessa coisa do Centrão, e a Andressa me perguntou, o que é o Centrão? Maravilhosa essa pergunta, e ela é tão boa que eu vou deixar para fazer um vídeo específico sobre ela para a gente subir no canal no sábado. Então, se você quiser entender o que é, do que se alimenta, como surge o Centrão, vem aqui no sábado que a gente vai explicar, tá bom? É isso, galera. Se vocês tiverem gostado, deixem o like, se inscrevam no canal e aproveitem para compartilhar o vídeo com as pessoas que vocês gostam para a gente levar essas respostas mais longe. Beijo, até mais!